Oi, eu sou a Milly. Quando eu leio algo que me prende, eu costumo ir atrás de mais e mais informações a respeito. Por isso, nesse vídeo eu vou comentar sobre adaptações feitas das obras de Terry Pratchett, para além das páginas dos livros. Acho que pode interessar a todos os seus leitores. O que aconteceria se Hamlet e Macbeth vivessem em Disc Road? Aconteceu! E Terry Pratchett nos conta o resultado disso no livro Estranhas Irmãs, que foi adaptada por Stephen Briggs para o teatro em 1990 e vem sendo encenada em performances amadoras e profissionais em diversas companhias e casas de espetáculos, incluindo a Richmond Shakespeare Society. Na história, 3 bruxas envolvem-se em questões políticas. O rei foi assassinado pelo duque, que, por sua vez, está sob o controle de sua esposa obsessiva. O bebê herdeiro é salvo e entregue às bruxas, que, por sua vez, o escondem com uma trupe de atores. Estranhas Irmãs também foi transmitida na Rádio 4 da BBC pela primeira vez em 1995. When shall we three meet again? Mas, se você não estiver na Inglaterra, Estados Unidos, Canadá ou na Nova Zelândia, é possível se envolver com a história sem sair de casa. Estranhas Irmãs também foi adaptada para uma série de animação produzida pelo Canal 4 em 1997 e foi apresentada em 7 episódios. Soul Music é outra série animada com 7 episódios, também produzida pelo Canal 4 em 1997 e fiel ao livro. Nessa história, uma menina pequena, um meio-elfo e Morte, juntos, precisam impedir uma força musical de assumir o Disc Road. Hogfather é uma minissérie em 2 episódios, transmitida pela Sky nas comemorações de Natal na Inglaterra. Hogfather é o equivalente do Disc Road ao Papai Noel. Ele desapareceu e Morte é forçado a tomar seu lugar enquanto sua neta Susan tenta descobrir o que aconteceu. Foi a primeira adaptação em live action de uma obra da série Disc Road. Ganhou 2 prêmios BAFTA e foi retransmitida novamente no Natal do ano seguinte. A Cor da Magia é outra minissérie com 2 episódios, transmitida pela Sky em março de 2008. O enredo da adaptação segue em grande parte os 2 primeiros romances de Disc Road, A Cor da Magia e A Luz Fantástica. A história segue as desventuras de Rincewind, um bruxo que é expulso da Universidade Invisível depois de passar 40 anos não aprendendo nem mesmo a magia mais básica. Recebeu um prêmio BAFTA. Outra minissérie com 2 episódios é Going Postal, também transmitida pela Sky em março de 2010. É a 3ª adaptação e vários fãs foram convidados a aparecer como figurantes. Na história, um vigarista é preso, enforcado, mas não morto. O patrício de Ankh-Morpork lhe dá a opção de se tornar o novo chefe dos Correios, ou ser jogado em um poço profundo. Esta adaptação obteve 2 prêmios BAFTA. The Watch é uma série televisiva da polícia de fantasia, inspirado na subsérie dos guardas de Disc Road, e Terry a descreveu como um CSI no estilo Pratchett. A série, desenvolvida pela BBC Studios para a BBC América, estreou em janeiro de 2021. Segue o formato de um crime da semana, abordada pela força policial da cidade sob o comando de Vimes. Belas Maldições é uma série de comédia de fantasia britânica criada e escrita por Neil Gaiman, baseado no romance dele e de Terry Pratchett, de 1990, coproduzida pela Amazon e BBC. Belas Maldições apresenta temas e figuras cristãs e segue vários personagens, todos tentando incentivar ou prevenir o fim do mundo. A série recebeu 5 prêmios Emmy. O Abominável Bebê das Neves é um curta de animação baseado em uma das histórias curtas mais vendidas de Terry Pratchett. Nela, uma enorme nevasca atinge uma cidade inglesa e traz consigo um bebê abominável de 4 metros de altura. Segregado e temido pelos habitantes, o bebê de neve é resgatado por uma avó,
que acolhe como um animal de estimação com amor e carinho, mudando a percepção da cidade e ajudando a comunidade a superar seus preconceitos iniciais. O Grande Mauricinho é um filme de comédia de fantasia de 2022, baseado no romance O Fabuloso Maurício e seus Roedores Letrados, que, por sua vez, foi inspirado em um conto dos irmãos Grimm. A história segue Maurício, um gato de rua que faz amizade com um grupo de ratos falantes. Juntos, eles vão de cidade em cidade, dizendo às pessoas que eles têm uma praga de ratos, aterrorizando-as e convencendo-as a pagar para expulsar os ratos. Esse filme foi lançado no Reino Unido em dezembro de 2022 pela Sky Cinema. Neste vídeo, eu incluí as notas dessas adaptações, mas convido vocês a também checarem a avaliação da Lizzie, do canal Elementary My Dear. Diferente de uma nota, ela dá as suas impressões, comparando os filmes e séries com os livros dos quais ela já leu. O link para o vídeo dela está na descrição. Outro formato bastante utilizado nos livros do Discworld são os audiolivros. Em inglês, desde o lançamento de A Cor da Magia, em 1983, já haviam fitas cassete com o seu conteúdo. Vou deixar na descrição o link para o vídeo de um fã que cresceu junto com a série Discworld, aguardando cada lançamento, em livros e velhas fitas cassete. Deve ter sido muito legal essa experiência dele, de ter vivenciado todo esse processo desde os anos 80, acompanhando o progresso da série enquanto ela acontecia. Achei muito curiosa essa questão de ter audiolivros, que me parece ser algo novo, mas nesse caso em fitas cassete, que é algo velho. E, para renovar todo esse acervo em áudio, recentemente a editora Penguin assumiu um projeto ambicioso para regravar todos os 41 audiolivros da série Discworld. Estes foram publicados em 2022 e encontram-se disponíveis na plataforma Audible. Discworld também foi representado em diferentes tipos de jogos, como videogames, RPG, tabuleiro e Lego. Uma rede online para jogar em modo de texto, baseada na série, foi liberada aos jogadores em 1992 e está há mais de 30 anos no ar. Há também uma série de jogos para o computador, iniciando por Discworld, lançado em 1995, seguido por Discworld 2, em 1996, e Discworld Noir, em 1999. Uma curiosidade é que Eric Idle, do grupo Monty Python, é quem narrava as falas de Rincewind no jogo. Nada mais apropriado. Nesse ponto, minha humana se perguntou quais jogos ela acompanhava na época em que não conhecia essas versões de Discworld. Vendo essa série de videogames, ela sentiu uma espécie de nostalgia por algo que ela não conseguia acompanhar na época, mas que com certeza gostaria de ter conhecido, pois parecem ser no mesmo estilo de jogos que ela costumava jogar, como o de Carmen Sandiego. Será que jogos do Discworld foram lançados aqui no Brasil, competindo com outros jogos populares da época? Para quem está mais familiarizado com games, vocês têm a resposta para essa pergunta? Enfim, em 1998 foi lançado um módulo Discworld para o sistema de RPG GURPS. Como eu comentei em outro vídeo sobre como conhecemos Discworld, nessa época o meu humano gostava de RPG e se interessou por esse módulo. Não é interessante que o primeiro contato com Discworld tenha sido antes dos primeiros livros de Terry virem ao Brasil? É provável que mais pessoas aqui no país também tenham tido esse tipo de primeiro contato. Se você é uma dessas pessoas, comente aqui. Esse módulo é jogado até hoje, mundo afora. Outras adaptações mais recentes incluem jogos de tabuleiro, como Thud, de 2002, Guardas, de 2011, Ankh-Morpork, de 2011, As Bruxas, de 2013 e Clax, de 2014. Esse me pareceu bem louco. Há diversos vídeos aqui no YouTube que explicam a mecânica de funcionamento desses jogos,
E, para os amantes de Lego, como a minha humana, há várias adaptações de personagens e da própria cidade de Ankh-Morpork. Fazendo esse vídeo, ela ficou com vontade de voltar à infância, de preferência na Inglaterra, mas não na época vitoriana. Mas, se você acha que isso é meio infantil, ainda é possível ir a uma convenção de adultos de Disco Road. A primeira ocorreu em 1996, e o legal é que em diversos anos o próprio Terry participou, às vezes arrecadando fundos para os seus queridos orangotangos. Os encontros acontecem até hoje, em diversas partes do mundo redondo, perpetuando a obra de Terry Pratchett a novos fãs. Vendo essas imagens, essas convenções parecem ser muito divertidas. Talvez a parte mais difícil seja escolher o melhor figurino, com tantas opções. Nos vemos nos próximos vídeos, ou, quem sabe, algum dia em uma convenção. Até!